Guia da Unesco para a Inteligência Artificial Generativa na Educação e Pesquisa. Resumo áudio criado por inteligência artificial e revisto por André F. Costa. Este documento, desenvolvido pela Unesco, apresenta orientações fundamentais para a aplicação da inteligência artificial generativa (IA-GEN) nos domínios da educação e pesquisa. O objetivo principal é garantir uma utilização ética e centrada no ser humano destas tecnologias emergentes. A Unesco, enquanto agência especializada da ONU, coloca a educação como uma prioridade absoluta, reconhecendo-a como direito humano essencial, crucial para promover a paz e o desenvolvimento sustentável global. Este guia integra-se na Agenda Mundial da Educação 2030, cuja missão é garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todas as pessoas, alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4 das Nações Unidas. Publicado originalmente em 2023 e traduzido para português em 2024, este documento oferece uma perspectiva aprofundada sobre as ferramentas de IA generativa que surgiram rapidamente nos últimos anos, destacando o impacto do lançamento do ChatGPT no final de 2022, o qual se tornou a aplicação com o crescimento mais rápido da história, atingindo 100 milhões de utilizadores ativos mensais em apenas 2 meses. Contexto e importância da IA generativa. A inteligência artificial generativa refere-se a tecnologias que conseguem criar conteúdos novos automaticamente, respondendo a instruções escritas por humanos. Estas tecnologias geram conteúdos diversos, tais como texto escrito, imagens digitais, vídeos, música e até códigos de software, imitando capacidades humanas avançadas. Estas ferramentas baseiam-se no aprendizado de máquina, machine learning, especificamente nas redes neurais artificiais, RNAs. As RNAs são inspiradas no funcionamento do cérebro humano, reconhecendo padrões em grandes volumes de dados para gerar resultados coerentes e realistas. Os modelos mais comuns incluem transformadores generativos pré-treinados, GPT, utilizados para a criação de texto, redes generativas adversariais, GANs, utilizadas principalmente para gerar imagens realistas. Como funciona a IA generativa de texto? Os modelos de texto, como o ChatGPT, operam em várias etapas. O utilizador fornece uma instrução escrita chamada prompt. O modelo divide esta instrução em pequenos fragmentos, tokens, e analisa-os. Baseado em padrões estatísticos identificados nos dados que aprendeu, o modelo prevê palavras ou frases coerentes que podem formar uma resposta adequada. A resposta gerada passa por filtros automáticos para remover conteúdo inadequado ou ofensivo. Finalmente, é apresentado um texto final, formatado e coerente. Modelos GPT, como GPT-3 e GPT-4, evoluíram significativamente nos últimos anos, graças ao aumento exponencial da quantidade de dados utilizados e ao crescimento da capacidade computacional disponível para treino. O GPT-3, por exemplo, foi treinado com 17 mil gigabytes de dados e possui 175 milhões de parâmetros ajustáveis que determinam a sua precisão e complexidade. O GPT-4, lançado em 2023, é ainda mais avançado, apesar de algumas das suas especificações não serem confirmadas publicamente. Diversas alternativas ao ChatGPT surgiram rapidamente, tais como Bard da Google, com acesso direto à internet em tempo real, Ernie da Baidu, capaz de gerar texto e imagens, e o Chat, que combina pesquisas online em tempo real para resultados mais precisos. Estas tecnologias têm sido integradas em ferramentas cotidianas, incluindo aplicações como o Microsoft Word, Excel e navegadores web. Como funciona a IA generativa de imagem e vídeo? A geração de imagens e vídeos utiliza um tipo específico de RNA chamado redes generativas adversariais, GANs, que trabalham através de dois componentes principais.
Gerador, que cria imagens ou vídeos novos com base em instruções fornecidas. Discriminador, que avalia a autenticidade dessas imagens ou vídeos, comparando-as com exemplos reais. Este processo é repetido milhares de vezes, produzindo resultados cada vez mais realistas. Exemplos populares incluem ferramentas como o Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion, capazes de gerar arte visual com base em instruções escritas. Para vídeos, ferramentas como Runway permitem criar vídeos automaticamente a partir de texto ou imagens, facilitando a criação de conteúdo multimédia para diversos fins. Engenharia de prompts. Embora seja fácil começar a usar a IA generativa, obter resultados específicos e precisos exige conhecimentos em engenharia de prompts. Esta técnica envolve escrever instruções detalhadas, incluindo exemplos claros e contextos específicos, permitindo gerar resultados que correspondam melhor à intenção do utilizador. A engenharia de prompts tornou-se uma nova profissão altamente procurada devido à necessidade de refinamento constante das instruções para obter resultados ideais. Surgimento do EdGPT, IA generativa na educação. O conceito de EdGPT refere-se a modelos especialmente adaptados para uso educacional. Estes modelos são treinados com dados educativos de alta qualidade, permitindo a criação de materiais pedagógicos específicos, tais como planos de aula, atividades interativas ou explicações detalhadas adaptadas a diferentes níveis e necessidades educativas. Modelos como o EduChat ou MathGPT já estão a ser desenvolvidos para aplicações específicas, como explicações matemáticas, com um potencial significativo para melhorar a aprendizagem personalizada e apoiar professores e alunos. Contudo, continua a ser necessário investigar profundamente para garantir que estes modelos sejam pedagogicamente sólidos, éticos, inclusivos e centrados nos utilizadores finais. Apesar dos benefícios potenciais, a IA generativa enfrenta sérias controvérsias e desafios éticos, incluindo pobreza digital, desigualdades acentuadas entre países e comunidades devido à falta de acesso a dados e capacidade tecnológica, uso de conteúdo sem consentimento, questões legais relacionadas com direitos autorais e privacidade dos dados pessoais usados para treinar estes modelos. Modelos inexplicáveis, caixas pretas, falta de transparência sobre como os resultados são gerados, levando a possíveis erros ou enviesamentos difíceis de detectar e corrigir. Poluição da internet, conteúdo tendencioso ou impreciso gerado automaticamente pode inundar a internet, criando riscos educacionais significativos. Falta de compreensão real. A IA generativa não compreende verdadeiramente o significado dos conteúdos que gera, limitando a sua utilidade para produzir conhecimento genuinamente novo. Marginalização de vozes, favorecimento de opiniões e culturas dominantes, com exclusão ou redução da diversidade cultural e linguística. Riscos de deepfakes, utilização para criar conteúdos falsos altamente realistas, com perigos éticos, sociais e legais significativos. Regulamentação da IA generativa na educação. Dado o impacto profundo da IA generativa, o Guia da Unesco sublinha a importância urgente de implementar regulamentações eficazes para gerir o uso destas tecnologias no contexto educacional. Propõe uma abordagem centrada no ser humano, destacando que a regulamentação deve assegurar um uso ético, seguro, equitativo e significativo da IA. A Unesco recomenda especificamente 7 passos fundamentais para a criação de regulamentações nacionais e internacionais sobre a IA generativa. Aprovar regulamentações gerais sobre proteção de dados, garantindo que os modelos de IA utilizem dados pessoais de forma ética e protegida. Criar ou rever estratégias nacionais abrangentes de IA
que incluam explicitamente as tecnologias de IA generativa, promovendo a coordenação entre setores governamentais. Desenvolver regulamentações específicas sobre ética em IA, traduzindo princípios éticos amplos em regulamentações práticas, claras e aplicáveis no contexto educacional. Adaptar leis existentes sobre direitos autorais, definindo claramente as implicações legais dos conteúdos gerados automaticamente, protegendo tanto os criadores originais como os utilizadores. Estabelecer marcos regulatórios específicos para a IA generativa, detalhando responsabilidades claras para desenvolvedores, fornecedores e utilizadores dessas tecnologias. Promover o desenvolvimento de competências para professores, investigadores e estudantes, garantindo o uso informado e crítico da IA generativa. Realizar uma reflexão contínua sobre as implicações a longo prazo, envolvendo discussões abertas e inclusivas sobre como estas tecnologias poderão moldar o futuro da educação e investigação. Elementos-chave da regulamentação. Para implementar estas recomendações, o guia sugere elementos-chave concretos que devem ser adotados por diferentes agentes. Para agências governamentais, criar entidades reguladoras específicas para gerir a implementação da inteligência artificial generativa, definir restrições claras de idade para o uso destas ferramentas por jovens, promover equilíbrio entre regulação rigorosa e o incentivo à inovação tecnológica, garantir proteção efetiva da privacidade de dados pessoais dos utilizadores, estabelecer direitos nacionais claros sobre dados produzidos localmente para provedores de IA generativa, empresas tecnológicas, assumir responsabilidade ética desde o início do desenvolvimento destas tecnologias, ser transparentes sobre a origem dos dados utilizados e sobre como os resultados são gerados. Rotular explicitamente conteúdos gerados por IA para que utilizadores possam facilmente identificar este tipo de conteúdo, garantir a segurança e robustez dos seus sistemas ao longo de todo o seu ciclo de vida, evitar a produção de conteúdos discriminatórios, ofensivos ou prejudiciais. Para instituições educacionais, auditar rigorosamente os algoritmos, dados e resultados das ferramentas utilizadas internamente. Validar cuidadosamente a adequação ética e pedagógica das ferramentas adotadas. Assegurar a proporcionalidade das ferramentas em relação à idade dos alunos e ao seu bem-estar emocional e intelectual. Considerar a criação de restrições etárias para uso independente das tecnologias por estudantes mais jovens. Para utilizadores individuais, professores e estudantes, utilizar estas ferramentas com ética, responsabilidade e consciência crítica. Evitar abusos como plágio ou disseminação de conteúdos inadequados. Informar imediatamente sobre qualquer utilização inadequada ou potencialmente prejudicial. Um marco político para a IA generativa na educação e pesquisa. Para que a regulamentação seja eficaz, o Guia da Unesco propõe a criação de um marco político amplo e coerente, baseado nas seguintes medidas essenciais: promover inclusão, equidade e diversidade. Garantir que ferramentas de IA generativa sejam acessíveis a todos, independentemente da origem étnica, género, deficiência ou localização geográfica. Promover a diversidade linguística e cultural, evitando que as ferramentas reforcem desigualdades. Proteger a agência humana. Garantir que a IA generativa sirva como ferramenta complementar à inteligência humana e não a substitua. Evitar dependência excessiva que possa comprometer o desenvolvimento intelectual e social dos estudantes. Monitorar e validar sistemas de inteligência artificial,
implementar processos rigorosos para avaliar e validar a adequação pedagógica e ética das tecnologias antes da sua adoção institucional. Desenvolver competências em inteligência artificial para que os estudantes possam beneficiar efetivamente das ferramentas de IA generativa, é essencial desenvolver competências específicas que lhes permitam compreender, avaliar criticamente e utilizar estas tecnologias de forma produtiva e segura. Algumas medidas importantes incluem formação em literacia digital e em IA, incluir no currículo escolar temas relacionados com a inteligência artificial e literacia digital, permitindo que os estudantes entendam como as ferramentas de IA funcionam e quais são os seus potenciais riscos e benefícios. Pensamento crítico e ético. Incentivar os estudantes a questionar ativamente a validade das informações geradas pela IA, analisando criticamente conteúdos e reconhecendo possíveis erros ou preconceitos. Competências práticas em IA generativa. Capacitar os estudantes para a utilização ética destas tecnologias, incluindo técnicas de engenharia de prompts para resultados mais eficazes, compreensão das limitações da IA e utilização de métodos de validação para garantir que os resultados sejam precisos e relevantes. Fomento da criatividade e autonomia. Promover o uso criativo da IA generativa como meio de apoio à aprendizagem e inovação, garantindo sempre que esta sirva como complemento ao pensamento e criatividade humana, e não como substituto. Capacitar professores e investigadores. Além dos estudantes, é fundamental que os professores e investigadores desenvolvam capacidades específicas para usar eficazmente a IA generativa no contexto educacional e acadêmico. As recomendações incluem formação contínua em IA generativa. Fornecer formação regular e aprofundada para professores e investigadores sobre o funcionamento, vantagens e limitações destas ferramentas, permitindo-lhes utilizá-las de forma eficaz e crítica. Desenvolvimento de estratégias pedagógicas específicas. Capacitar professores para integrarem ferramentas de IA generativa de forma pedagógica e ética nas suas práticas de ensino e avaliação, reforçando o desenvolvimento de competências essenciais nos estudantes. Validação ética e pedagógica. Criar processos rigorosos de avaliação ética e pedagógica para determinar quais ferramentas de IA são adequadas ao contexto educacional específico e aos diferentes níveis de ensino. Promover diversidade de opiniões e expressões. É essencial que as políticas educacionais sobre IA generativa promovam a diversidade de opiniões e evitem a marginalização de vozes minoritárias. Para alcançar este objetivo, recomenda-se garantia de representatividade nos dados de treino. Exigir que os desenvolvedores incluam uma ampla diversidade cultural, étnica e linguística nos dados utilizados para treinar os modelos de IA generativa. Monitorização contínua contra preconceitos. Implementar mecanismos robustos que permitam identificar rapidamente resultados tendenciosos ou discriminatórios, corrigindo imediatamente estes problemas. Promoção de pluralismo e debate crítico. Incentivar a comunidade académica e educativa a utilizar as ferramentas de IA para gerar uma maior diversidade de opiniões e perspectivas, promovendo discussões abertas e críticas sobre conteúdos gerados automaticamente. Testar modelos adaptados ao contexto local. Considerando que os modelos de IA generativa são frequentemente desenvolvidos com base em dados provenientes de grandes centros tecnológicos globais, torna-se necessário desenvolver modelos locais e adaptados. Incentivar o desenvolvimento de modelos de IA treinados especificamente com dados locais e culturalmente relevantes,
aumentando a eficácia e relevância dos conteúdos gerados para estudantes e investigadores locais. Apoio à investigação aplicada localmente. Promover projetos piloto que testem a utilização da IA generativa em contextos específicos, construindo uma base sólida de evidências sobre a sua eficácia pedagógica e impacto social. Avaliar as implicações a longo prazo. Finalmente, as políticas devem considerar cuidadosamente as implicações profundas e duradouras da utilização destas tecnologias. Entre os pontos críticos a monitorizar estão: impactos na aprendizagem e cognição. Avaliar continuamente se a utilização de IA generativa promove ou prejudica o desenvolvimento de capacidades cognitivas fundamentais, como o pensamento crítico, a criatividade e a resolução autónoma de problemas. Questões éticas emergentes. Investigar continuamente novos desafios éticos relacionados com a propriedade intelectual, privacidade dos dados e segurança digital, garantindo que as regulamentações estejam atualizadas e eficazes. Desenvolvimento de avaliações adequadas. Repensar métodos tradicionais de avaliação escolar, considerando o impacto das ferramentas de IA generativa na realização de provas e trabalhos escolares. Manutenção da diversidade e inovação. Garantir que o uso generalizado de IA não reduza a diversidade de abordagens pedagógicas e criativas, mas sim incentive continuamente a inovação educativa e académica. Para combater a tendência da IA generativa de reproduzir narrativas dominantes e reforçar perspectivas maioritárias, é essencial que pesquisadores, professores e estudantes sejam incentivados a avaliar criticamente as respostas geradas por estes sistemas. Deve-se reconhecer explicitamente que, apesar de úteis, essas ferramentas frequentemente repetem ideias padrão, reduzindo o espaço para visões alternativas e minoritárias, limitando assim a diversidade intelectual e cultural. Neste contexto, é fundamental que estudantes continuem a ter oportunidades suficientes para aprender por meio de experiências diretas, tentativas e erros e observações do mundo real, garantindo que o aprendizado empírico e prático não seja substituído inteiramente por interações com sistemas automatizados. Para assegurar uma utilização responsável, é necessário definir critérios claros baseados em metodologias pedagógicas comprovadas, construindo uma base robusta de evidências sobre a eficácia da IA generativa em contextos educacionais específicos. Paralelamente, é necessário monitorizar constantemente os impactos sociais, éticos e ambientais dessas tecnologias, especialmente o consumo energético associado ao treino de grandes modelos como o GPT. Uma abordagem colaborativa entre provedores de IA, educadores, pesquisadores e representantes da comunidade educativa é essencial para adaptar currículos, metodologias e estratégias de avaliação, potencializando benefícios enquanto se minimizam riscos. Essa colaboração deve garantir que os processos educativos sejam verdadeiramente enriquecidos e não prejudicados pela introdução da IA generativa. Além disso, é indispensável uma abordagem interdisciplinar, envolvendo especialistas de diferentes setores e áreas de conhecimento para analisar as implicações de longo prazo do uso dessas tecnologias na educação. Essa abordagem multidimensional permite antecipar desafios e desenvolver respostas ágeis e eficazes. Instituições educativas precisam adotar estratégias institucionais específicas para lidar com novas formas de plágio ou fraude académica introduzidas pela IA generativa. Por exemplo, ferramentas para detectar textos gerados por IA ainda são limitadas, exigindo vigilância rigorosa humana. No entanto, a longo prazo, repensar profundamente as formas de avaliação torna-se necessário. Em vez de tarefas que a IA consegue resolver facilmente, os professores devem focar-se na criatividade, pensamento crítico e aplicação prática do conhecimento.
A aplicação da IA generativa na educação precisa ser co-desenhada em conjunto com professores, estudantes e pesquisadores, evitando abordagens de cima para baixo e resistindo às pressões comerciais para a adoção rápida e irrefletida. A coelaboração garante que o uso da IA corresponda às necessidades reais e específicas de cada contexto educativo, permitindo uma implementação efetiva, ética e pedagogicamente adequada. Exemplos concretos de uso pedagógico incluem assistentes conversacionais gerados por IA, que podem apoiar estudantes e professores ao responderem dúvidas ou sugerirem recursos adicionais. Porém, a supervisão humana permanece essencial para assegurar a qualidade e a precisão dessas interações, prevenindo a disseminação de desinformação. Para habilidades fundamentais, como aquisição de idiomas ou competências artísticas, a IA generativa pode atuar como um instrutor personalizado, oferecendo prática intensiva e adaptada ao ritmo individual de cada estudante. No entanto, é crucial que professores humanos monitorem e complementem essas interações, garantindo que a criatividade e a capacidade de pensamento independente dos estudantes sejam sempre estimuladas e não restringidas. A IA generativa também pode apoiar a aprendizagem baseada em projetos, atuando como um assistente de pesquisa ou oponente em diálogos socráticos. Contudo, há riscos associados, como a redução da colaboração interpessoal e da diversidade intelectual, exigindo novamente o acompanhamento atento dos professores. Em termos de inclusão, ferramentas baseadas em IA podem melhorar significativamente o acesso e a aprendizagem de estudantes com necessidades especiais. Exemplos incluem legendas automáticas para deficientes auditivos ou descrições de áudio para deficientes visuais. No entanto, essas aplicações precisam ser rigorosamente testadas e validadas para evitar mal-entendidos ou preconceitos inadvertidos. Além disso, a IA generativa tem o potencial de amplificar as vozes de grupos marginalizados, oferecendo traduções e correções automáticas em tempo real, permitindo uma comunicação mais inclusiva e diversa em ambientes multiculturais. Contudo, esta utilização exige uma concepção cuidadosa para evitar reforçar preconceitos ou estereótipos existentes. Finalmente, é necessário refletir profundamente sobre questões éticas emergentes associadas à IA generativa, incluindo a proteção de direitos autorais, o impacto psicológico sobre estudantes e professores e o risco de aumentar desigualdades educacionais e sociais. A utilização responsável e eficaz da IA generativa na educação exige, assim, um compromisso firme com uma visão centrada no ser humano, garantindo que estas ferramentas sirvam para ampliar e nunca reduzir as capacidades humanas de ensino, aprendizagem e investigação. Conclusão. Este audiolivro explora detalhadamente as implicações e possibilidades que a inteligência artificial generativa, IAGEN, oferece aos domínios da educação e da investigação. Discutimos desde as oportunidades extraordinárias que permitem personalizar a aprendizagem, melhorar a inclusão e fomentar a criatividade, até os desafios éticos, sociais e pedagógicos que precisam de ser abordados com responsabilidade. A adoção bem-sucedida da IAGEN exige uma abordagem centrada no ser humano, garantindo sempre que as ferramentas sirvam para expandir, enriquecer e complementar as competências humanas e nunca para limitá-las ou substituí-las. O futuro da educação e da pesquisa dependerá, portanto, de uma visão colaborativa, ética e crítica, em que professores, investigadores, estudantes e instituições participem ativamente no processo de implementação responsável destas tecnologias inovadoras. Disclaimer: este audiolivro é um recurso educativo e informativo, criado exclusivamente com o objetivo de promover a compreensão sobre o uso responsável da inteligência artificial generativa na educação e investigação. O conteúdo não pode ser utilizado para fins comerciais. Este material foi gerado por inteligência artificial
sob supervisão e revisão humana por André F. Costa, formador de inteligência artificial com especialização em educação e criação de conteúdos. Apesar dos esforços de revisão, este audiolivro pode conter erros ou imprecisões, sendo a responsabilidade pela aplicação das informações contidas inteiramente do utilizador. Mais informações sobre o autor deste audiolivro estão disponíveis em andrefcosta.com. Todos os créditos e direitos sobre as informações aqui apresentadas pertencem ao seu autor original, a Unesco.